Expresso do Oriente. O som de um trem em movimento, suave e constante. O tilintar distante de talheres e o murmúrio baixo de conversas. Há um trem que viaja para o passado, mas não para o que foi, e sim para o que ainda é. Suas rodas não giram sobre trilhos de aço, mas sobre os ciclos da consciência. E seu movimento é sempre retrógrado, pois a jornada da alma não é para a frente, em direção a algo novo, mas para trás, em direção à origem que foi esquecida. Eu acordo neste trem. Sempre. A primeira memória é sempre a mesma. O balanço suave, o cheiro de café e a sensação de que tenho um trabalho a fazer. O som se torna mais nítido. Estamos dentro do vagão-restaurante. Primeiro vagão. O café do esquecimento. Meu nome, neste vagão, é Clara. E meu mundo tem o tamanho exato deste corredor. O sol nasce quando acendo as luzes douradas sobre as mesas e se põe quando recolho a última taça. Meus dias são medidos em xícaras de café, em pedidos anotados, em manchas de vinho que limpo das toalhas de linho branco. Eu me movo entre os passageiros como um fantasma funcional. Eles não me veem de verdade. E eu não os questiono. Eles são parte da paisagem, como as montanhas desfocadas que passam rápidas pela janela. Eu sirvo, é o que eu faço, é o que eu sou. E por baixo de tudo, há um cansaço que não vem dos meus pés. Uma melancolia que o açúcar do café não consegue adoçar. Amanhã começa. Na mesa 4, o professor Ramiro gesticula com o garfo, perfurando o ar com suas certezas. Ele não come, ele disserta. A tragédia da consciência moderna, Beatriz, ele diz para a mulher na mesa 5, que claramente não está ouvindo, é a confusão entre o mapa e o território. As pessoas acumulam conhecimento espiritual, leem sobre a roda do tempo, sobre Sansara, mas continuam girando, presas na periferia. Ele ajeita os óculos. Elas não entendem que o verdadeiro caminho é para o centro, o eixo imóvel. A libertação não é escapar da roda, mas habitar o seu centro. Dona Beatriz ergue os olhos do tablet, a tela brilhando com gráficos de ações. O único centro que me interessa, Ramiro, é o centro financeiro. E se a roda da economia parar, sua filosofia não vai pagar os salários. Ela faz um sinal brusco para mim. Mais café, por favor, preto. Eu sirvo em silêncio. Sinto a vibração das palavras deles, uma dissonância entre a grandiosidade dos conceitos de um e a urgência fria da outra. É como ouvir duas notas que não se harmonizam. Na mesa ao fundo, Julian, o artista, rabisca em um guardanapo. Seus olhos queimam com uma intensidade que parece devorá-lo por dentro. Ele reclama para si mesmo, mas alto o suficiente para que eu ouça ao passar. Eles querem arte que decore paredes. Eu lhes dou minha alma partida, minha dor. E eles pedem paisagens. O sofrimento é a matéria-prima da verdade, mas o mundo só quer a ilusão do conforto. Ele se agarra à sua dor como um náufrago a um destroço, sem perceber que a dor é a sua prisão. E há o casal na janela, Marcos e Lúcia. Eles são a personificação do meu cansaço. Não brigam, mal falam. O silêncio entre eles é um campo minado. Ela olha para a paisagem que foge, e o desejo dela de escapar é quase palpável. Ele mexe no relógio, e a aversão dele a estar ali, preso naquele instante, reverbera pelo vagão. Eles executam a dança dolorosa e inconsciente da ligação e da rejeição, um balé de impulsos que os mantém acorrentados um ao outro e a si mesmos. Eu observo tudo isso, sirvo o café, limpo as migalhas e sinto o peso de todas essas vidas, de todas essas narrativas, como se fossem minhas. Não compreendo com a mente, mas meu corpo sente. Meu corpo sabe que algo está terrivelmente desalinhado. O som do trem começa a diminuir, um chiado suave dos freios. Uma voz aveludada, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares, ecoa pelo vagão.
Próxima parada, Estação da Clareza, desembarque opcional. A porta no final do corredor se abre, revelando não uma plataforma, mas uma luz suave e um campo verdejante que parece respirar paz. Um convite. Beatriz olha para o relógio. Impossível, estamos atrasados. Ramiro bufa. A clareza não está lá fora, está nos livros. Uma distração ingênua. Julian vira as costas. Não há drama aí, não há inspiração. Marcos e Lúcia nem sequer notam a porta aberta. Mas eu noto. Meu coração, pela primeira vez, bate de forma diferente. Um impulso, um desejo que não conhecia, me puxa em direção àquela luz. Dou um passo, depois outro. O cheiro de grama molhada invade o vagão. É o cheiro da liberdade. Mas então eu paro. Olho para trás. Vejo a mesa de Ramiro por limpar, a xícara vazia de Beatriz, o guardanapo rabiscado de Julian. Vejo o drama, a rotina, o caos familiar que se tornou a minha identidade. Se eu descer, quem eu serei? Sem a bandeja na mão, sem o papel de serva silenciosa, o que sobra de mim? O medo de não ser nada é maior que o desejo de ser livre. Com a alma em prantos, eu me viro. Pego a jarra de café. A porta se fecha com um sussurro. O som do trem acelera novamente, retomando seu ritmo hipnótico. Eu escolhi não descer. Escolhi o conhecido, o familiar, a dor confortável. A alma, por mais uma vida, permanece a bordo do Expresso do Oriente. O som do trem e do restaurante se dissolve em uma nota musical longa, etérea e ressonante. Interlúdio 1. O camarim da alma. A máscara de Clara se desfaz. A garçonete, a observadora, a mulher que carregava o cansaço do mundo em seus ombros silenciosos, dissolve-se no próprio movimento do trem. O personagem foi vivido. A lição sobre o apego ao papel e à função foi experimentada. Agora, o traje é devolvido ao guarda-roupa do tempo. A alma aprendeu a armadilha do serviço sem si mesma. Agora, para encontrar o equilíbrio, precisa experimentar seu oposto, a ilusão do controle total. O que resta não é uma pessoa, mas uma presença, uma alma em trânsito. O Expresso agora não corta paisagens, mas o silêncio entre as vidas. Aqui não há tempo, apenas o eterno agora, onde a próxima experiência é sonhada, onde o próximo personagem é tecido com os fios do que ainda precisa ser curado. Um novo roteiro é escolhido. Uma nova máscara é moldada. O trem não para. Ele apenas muda de cena. A nota musical etérea se desfaz, sendo substituída pelo clique seco e agudo de fichas de pôquer, o som de um charuto sendo aceso e um silêncio carregado de tensão. Segundo vagão, o salão do jogador. Meu nome neste vagão é Ricardo. O ar cheira a charuto velho e a medo mal disfarçado. E eu adoro isso. Meu mundo é esta mesa de veludo verde, um campo de batalha onde as armas são cartas e a munição é a fraqueza alheia. Eu não jogo com a sorte. A sorte é para amadores. Eu jogo com a certeza. A certeza de que todo ser humano é uma coleção de padrões previsíveis, um conjunto de impulsos de desejo e aversão tão fáceis de ler quanto as cartas marcadas que eles pensam esconder. Na minha frente está o velho industrial, a quem chamo de a fortaleza. Ele não joga para ganhar, joga para não perder. Seu corpo inteiro grita o impulso de rejeição, o medo da perda, a aversão ao risco. À sua direita, a jovem herdeira, a tempestade. Ela busca a adrenalina, a sensação de estar viva. Seu jogo é puro impulso de ligação, o desejo, a fome de experiência, a atração pelo drama. E hoje temos um novo jogador, o matemático, a máquina. Ele acredita que o jogo pode ser decifrado, que a alma humana é apenas uma variável a ser inserida em uma equação. E eu sou o observador. Acredito estar acima de todos eles. Minha face é uma máscara, minhas ações são um roteiro. Pelo menos é essa a história que conto a mim mesmo. A mão decisiva começa. Restamos apenas eu e o matemático. As cartas vêm, um par de reis, uma mão forte. Ele aposta.
Eu aumento. Ele aumenta de novo. Sua aposta é matematicamente estranha. É um erro, concluo. Eu que vejo a alma, sei que ele está blefando. Tudo dentro, digo, empurrando minha montanha de fichas para o centro. Ele não hesita. Paga instantaneamente. As cartas viram. A última carta do baralho lhe dá uma sequência improvável. Uma chance em 1000. Meu par de reis, tão forte, tão seguro, agora é apenas lixo. O som das minhas fichas sendo arrastadas é o som do meu mundo desmoronando. Meu sistema, minha lógica, meu controle. Tudo falhou. Fui derrotado não por um jogador melhor, mas por um universo indiferente à minha suposta mestria. O som do trem começa a diminuir. A voz aveludada retorna. Próxima parada, estação do vazio, desembarque opcional. A porta se abre. Desta vez há uma plataforma imersa em uma névoa densa e silenciosa. Um vazio palpável. Estou nu. Sem minhas fichas não sou mais rico. Sou apenas Ricardo. O silêncio que emana daquela porta é o mesmo silêncio dentro de mim, onde antes havia a certeza do controle. É aterrorizante. O jogo vai recomeçar. A roda vai girar. Estou apegado não às fichas, mas ao jogo. A ilusão de que eu posso, um dia, vencê-lo para sempre. O convite do vazio está ali. A oportunidade de descer e encarar o que sou sem as cartas na mão. Mas o medo é maior. O medo de não ser ninguém. A porta se fecha. O clique das fichas recomeça. Eu permaneço no meu assento, um rei deposto em um reino de ilusão. O som do trem e das fichas se dissolve em uma nota musical suspensa. Um silêncio que não é vazio, mas expectante. Interlúdio. 2. A armadura vazia. A couraça de Ricardo é desfeita, peça por peça. A armadura do estrategista, do manipulador, do homem que se escondia atrás de uma muralha de controle, é removida e guardada. O personagem cumpriu seu propósito. A lição sobre a ilusão do poder e a falácia do controle foi vivida em sua totalidade. A dor da derrota não foi um castigo, mas o cinzel que revelou a fragilidade por trás do aço. A alma aprendeu a futilidade do controle. Agora, precisa desaprender a arrogância do saber. O que resta, mais uma vez, é a presença nua. A alma, despida de seu papel de guerreira, viaja agora pelo corredor silencioso do ser. O expresso avança para trás, não no espaço, mas na profundidade. Para continuar sua jornada, ela precisa confrontar a mais sutil das prisões, a mente que acredita que pode entender o caminho em vez de vivê-lo. Um novo roteiro é entregue, um novo figurino é vestido. A próxima peça está prestes a começar. A nota musical se desfaz, sendo substituída pelo som de páginas sendo viradas, o rangido de uma poltrona de couro e um silêncio pesado, como o de uma antiga biblioteca. Terceiro vagão. A Biblioteca das Respostas. Meu nome neste vagão é Samuel. Meu universo cheira a papel antigo e a poeira. As paredes não são de aço, mas de lombadas de couro e ouro. Dos Vedas a Platão, de Jung aos evangelhos gnósticos, cada grande questão da existência humana está aqui, catalogada e ao alcance das minhas mãos. Eu li todas elas. Meu ofício não é viver, é saber. Sou um arquiteto de conceitos, um cartógrafo de sistemas espirituais. Para os poucos que viajam neste vagão, sou uma fonte de respostas, um oráculo. A questão, minha cara, não é se Deus existe, digo para a teóloga na poltrona em frente. A questão é qual arquétipo de Deus sua consciência projeta. O debate é previsível. Eu o venço como sempre com uma lógica impecável. Ela se retira frustrada. Eu me ajeito na poltrona vitorioso. E então, o silêncio retorna. E com ele, o vazio. Um vazio tão vasto que nenhuma das minhas milhares de respostas consegue preencher. Eu conheço todas as palavras para a paz, mas não sinto um segundo dela. Minha mente é um palácio de conhecimento, mas minha alma vive em um deserto. Sou um guia de viagens que nunca saiu do lugar. Sei o nome de cada prato no banquete da existência, mas morro de fome.
O som do trem começa a diminuir mais uma vez. A voz, sempre a mesma, sempre nova, preenche o silêncio do vagão. Próxima parada, Estação da Simplicidade. Desembarque opcional. A porta se abre. Lá fora não há um conceito, não há uma ideia. Há apenas uma macieira simples e um velho carpinteiro trabalhando. É um convite, não para entender, mas para ser, para tocar, para sentir, para viver. Um pânico frio toma conta de mim. Deixar este vagão significa abandonar minha única identidade, a de homem que sabe. Lá fora, na simplicidade da experiência, eu seria um iniciante. O pensamento é insuportável. Minha mão se agarra à capa de couro de um livro, como se fosse uma boia salva-vidas. O velho carpinteiro lá fora me olha. Seus olhos não julgam. Eles apenas veem. E nesse olhar, vejo o abismo entre o meu saber e a sabedoria dele. A porta começa a se fechar. Eu não me movo. Prefiro a segurança da minha prisão de respostas à aterrorizante liberdade de não saber. O som do trem acelera novamente, retomando seu ritmo calmo e erudito. O Expresso do Oriente continua sua viagem para trás no tempo, e eu permaneço aqui, o rei de um reino de pó e palavras, mais prisioneiro do que nunca. O som do trem e das páginas se dissolve em uma nota musical suspensa, um silêncio que não é vazio, mas expectante. Interlúdio. 3. A poeira dourada. A identidade de Samuel se desfaz. O erudito, o arquiteto de conceitos, o homem que construiu uma fortaleza de respostas para se proteger do mistério da vida, retorna ao pó. Não um pó comum, mas a poeira dourada das bibliotecas antigas, onde o saber e a ilusão dormem lado a lado. A lição foi apresentada. O conhecimento que não se torna vivência é a mais elegante das celas. A alma aprendeu a futilidade do saber. Agora, precisa desaprender a nobreza do sacrifício. A alma, livre da persona do intelectual, prossegue sua viagem. Ela já experimentou a prisão do serviço, do poder e do saber. Resta a armadilha final, a mais dissimulada. O ego que se encontra no ser bom. Ele vestirá o manto da virtude, não para se dissolver, mas para se coroar uma última vez. Um novo ato se inicia. Uma nova máscara, a mais bela de todas, é preparada. A nota musical se dissolve no som suave de uma pequena fonte de água, um sino de meditação tocando ao longe e uma respiração calma e profunda. Quarto vagão. O santuário da curadora. Meu nome neste vagão é Lira, e meu propósito é a paz. Este espaço é um reflexo disso. Almofadas de linho, luz suave, o aroma de sândalo. Eu criei este santuário. Eu sou este santuário. Os passageiros que chegam aqui vêm quebrados. Vejo em seus rostos os ecos dos outros vagões. Vejo a ansiedade de Ricardo, a tristeza passiva de Clara, a angústia intelectual de Samuel. Eles vêm a mim em busca de alívio, e eu o ofereço. Meu jogo não é de cartas nem de palavras, é de energia. Minha voz é a ferramenta que acalma, meu toque é o que alinha, minha presença é o que cura. Sento-me em frente a um jovem empresário, suas mãos tremem. Respire comigo, sussurro. Solte o que não lhe pertence. A ansiedade não é sua, é apenas uma história que sua mente está contando. Ele chora, aliviado. Obrigado, ele diz. Eu me sinto mais leve. Eu sorrio, serena, e sinto a onda de calor do propósito cumprido, a sensação de ser um farol na escuridão dos outros. É o meu alimento. Mas há um segredo. Minha paz depende da dor deles. Minha luz precisa da escuridão deles para ser vista. Minha identidade de curadora existe apenas enquanto houver feridas para curar. Meu ego não se veste de poder, mas da mais nobre das fantasias, a da virtude. No fundo, eu preciso ser necessária. E essa necessidade é a minha corrente invisível. O som do trem começa a diminuir, quase imperceptivelmente. A voz, agora um eco dentro da minha própria calma, anuncia: próxima parada, Estação da Igualdade, desembarque opcional. A porta se abre.
Lá fora, uma fogueira na praia, pessoas comuns rindo e partilhando pão. Ninguém está no comando. Ninguém está curando ninguém. Estão apenas sendo, juntos, em comunhão. Meu coração se aperta. Descer significa tirar o manto de curadora. Significa sentar-se à fogueira não como Lira, a guia, mas como apenas Lira. Uma mulher com suas próprias sombras, sua própria necessidade de ser vista. Significa abandonar o pedestal da ajuda e aceitar a aterrorizante beleza de ser igual. Eles precisam de mim aqui, penso, a frase soando como uma oração e uma desculpa. Minha missão é aliviar o sofrimento. Sair seria egoísmo. Eu confundo meu papel com meu propósito, minha função com minha verdade. Viro-me para o empresário, que já parece tenso novamente, e coloco uma mão gentil em seu ombro. Vamos respirar mais uma vez. A porta se fecha, levando embora o som das risadas e o calor da fogueira. Eu permaneço em meu santuário de paz controlada, o curador que se recusa a curar a si mesmo da necessidade de curar. O som da fonte de água e do sino se dissolve em uma nota musical coral, como um cântico uníssono, que sobe e se sustenta no silêncio. Interlúdio 4. A queda do manto branco. O manto de Lira é deposto. A curadora, a guia, a mulher cuja identidade foi tecida com os fios dourados da virtude, se desfaz. O personagem cumpriu sua missão. A lição sobre o ego espiritualizado, que se esconde na beleza de ajudar os outros, foi vivida até sua conclusão amarga. A paz controlada do santuário se revelou apenas mais uma parede da prisão. A alma aprendeu a futilidade da virtude. Agora, precisa desaprender a segurança do coletivo. O que resta é a presença, agora livre da mais bela de suas máscaras. A alma prossegue sua viagem para o âmago da ilusão. Em cada papel, o eu encontrou uma forma de se perpetuar. Agora, resta a última fortaleza. A fuga do eu para a segurança de um nós. A alma precisa viver a ilusão final de que a salvação se encontra na dissolução em um propósito coletivo. Um novo roteiro, o último, é entregue. A cortina se abre para o ato final. A nota coral se transforma no som de muitas vozes cantando juntas uma canção de trabalho e esperança, misturada ao barulho de ferramentas e de uma comunidade em movimento. Quinto vagão. O vagão da causa comum. Nosso nome neste vagão é Matias, e nosso propósito é a unidade. Não dizemos eu, pois o eu é a semente da separação, a raiz de todo o sofrimento que deixamos para trás. Aqui somos nós. Somos um corpo, uma mente, um coração. As paredes deste vagão são murais que pintamos juntos, retratando o futuro glorioso que estamos construindo. Não há posses, apenas o que é de todos. Não há líderes, apenas funções que servem ao bem maior. O ar vibra com o som de nosso trabalho e de nossas canções. Há uma alegria, uma segurança, um sentimento de pertencimento que eu jamais conheci antes. Encontramos a resposta. Superamos a solidão da serva, a arrogância do jogador, a paralisia do erudito e a vaidade da curadora. Nós somos a cura. Um irmão me passa uma viga de madeira. Firme, Matias. Zrenia é para a estrutura da nova escola. Nosso suor se mistura. Nosso esforço tem um único fim: a causa. E na causa encontramos a paz. Nós sabemos que lá fora, nos outros vagões, o mundo ainda sofre na ilusão do eu. Eles são o passado, nós somos o futuro. O som do trem, quase imperceptível, começa a diminuir. A voz, desta vez, distante, um sussurro de um mundo esquecido. Próxima parada, estação do Eu Sou, desembarque opcional. A porta se abre. Lá fora, um caminho estreito e solitário que sobe por uma montanha e desaparece nas nuvens. Um arrepio percorre minha espinha. O eco de uma solidão antiga. O caminho é para um só. Uma irmã coloca a mão em meu ombro. É a última tentação, Matias, ela diz. A ilusão do caminho individual. O orgulho de querer chegar sozinho. Nossa salvação está aqui, juntos. Ela está certa. O caminho solitário é o caminho do ego.
Olho para a harmonia do nosso trabalho, para a beleza da nossa unidade. Isto é real. Isto é o amor. O caminho lá fora é a negação de tudo o que construímos. Com o coração cheio de uma devoção renovada, eu me viro e pego meu martelo. A porta se fecha, e com ela, o chamado silencioso da montanha. Eu me junto aos meus irmãos em sua canção, e o som poderoso do nós abafa o sussurro perigoso do eu sou. O som do cântico coletivo se torna repetitivo, mecânico, e lentamente se dissolve em uma nota musical solitária, profunda e melancólica. Interlúdio final. O espelho dos personagens. A persona de Matias se desfaz. O devoto, o homem que entregou seu eu a um nós para não ter que encarar a si mesmo, desaparece. A última máscara caiu. O que resta é a alma, mas agora diferente. Ela não está apenas em trânsito, está exausta. Exausta da repetição, do ciclo incessante de vestir e despir identidades. Em sua consciência, as memórias de todos os vagões começam a se entrelaçar. Ela é a consciência que contém todos eles. Ela vê o fio invisível que conectou todas as suas escolhas. O apego, o medo de não ser ninguém, o medo do vazio. Ela percebe que a garçonete, o jogador, o erudito, a curadora e o devoto sempre fizeram a mesma escolha. A prisão familiar em vez da liberdade desconhecida. A roda do Sansara, movida pelo desejo e pela aversão, girou por completo. O trem começa a desacelerar pela última vez. Mas desta vez não há anúncio. Apenas um silêncio profundo. A última parada. O centro da roda. O som do trem para completamente. Não há chiado, não há solavanco. Apenas uma cessação absoluta de movimento. Um silêncio total. Voz da alma. Não é mais um personagem, mas a própria consciência, falando pela primeira vez com clareza. O movimento cessou. O expresso do Oriente está imóvel. Aqui, o tempo não se aplica. A porta do vagão se abre por si mesma. Lá fora, não há paisagem. Há apenas um silêncio vivo. Uma quietude que não é vazia, mas plena. E nesse silêncio, vejo, como reflexos na superfície de um lago escuro, todos os que eu fui. Vejo Clara, com medo de se tornar inútil. Vejo Ricardo, com medo de ser um ninguém sem o jogo. Vejo Samuel, com medo de viver uma verdade que não pudesse explicar. Vejo Lira, com medo de ser comum e igual. Vejo Matias, com medo de caminhar sozinho. Vejo todos eles, suas dores, seus apegos, suas prisões. E pela primeira vez, não sinto julgamento. Sinto uma compaixão infinita. Eu entendo que cada um fez o melhor que pôde para sobreviver à ilusão da separação. O convite não é uma paisagem, é uma escolha. Descer do trem é abandonar o ato de viajar por completo. É o fim da busca. É a aceitação do que eu sou. Olho para os meus reflexos. Eles me encaram, seus olhos cheios do mesmo medo que os fez ficar. Mas agora, algo em mim é mais forte. É o cansaço da repetição. É a saudade de casa. É a lembrança silenciosa do que eu era antes de embarcar no primeiro vagão. Eu não preciso mais de um papel, de um jogo, de uma resposta, de uma virtude ou de um nós para existir. Lentamente, eu dou o primeiro passo. Meus pés tocam o chão do silêncio. No instante em que desço, olho para trás. O expresso do Oriente, com seus vagões de drama e ilusão, começa a se dissolver. O veludo, a madeira, o aço, tudo se desfaz em luz, como um sonho que se desmancha ao acordar. E eu compreendo a verdade final. O trem, os passageiros, as estações, nunca existiram fora de mim. Eram projeções da minha própria consciência, cenários que criei para experimentar cada faceta do esquecimento, para que um dia pudesse escolher, conscientemente, lembrar. Eu não cheguei a um destino. Eu me tornei o lugar. Não há mais roda. Não há mais viagem. Apenas o centro. E o centro sou eu. O som desaparece completamente. Apenas silêncio.
Prólogo. Raras são as obras que conseguem a proeza de não apenas contar uma história, mas de se tornarem um espelho para a alma de quem lê. Expresso do Oriente é uma dessas raridades. Em uma época de respostas rápidas e soluções superficiais, esta obra nos convida a embarcar em uma jornada que desafia nossas noções de tempo e progresso. Aqui, o caminho para a frente é, paradoxalmente, um movimento para trás, em direção à origem que esquecemos. A metáfora central é genial em sua simplicidade e profundidade. Um trem que viaja em sentido anti-horário através dos ciclos da consciência. Cada vagão deste expresso misterioso é um mundo em si, uma encarnação, uma persona, uma das muitas prisões que o ego constrói com a argamassa do medo e do apego. Através dos olhos de almas que vestem as máscaras da serva passiva, do jogador controlador, do erudito paralisado, da curadora virtuosa e do devoto coletivista, somos confrontados com as nossas próprias correntes invisíveis. O que torna esta obra tão visceralmente autêntica é que o autor não se posiciona como um mestre distante, mas como o próprio passageiro que já viajou nesses vagões. Ele usa a simplicidade de uma vida comum, com suas dores, apegos e busca por significado, para iluminar os mecanismos mais complexos da condição humana. O conhecimento profundo, enraizado em tradições espirituais, não é apresentado como teoria, mas como a paisagem viva que se descortina através da janela do trem. Este não é um livro para ser lido com pressa. É uma meditação em movimento. Aconselhamos o leitor, e especialmente o ouvinte da versão em áudio, a permitir-se pausas, a respirar nos interlúdios poéticos que conectam cada vida, a sentir o peso e a leveza de cada parada do trem. Expresso do Oriente não oferece respostas, oferece um silêncio, onde as verdadeiras perguntas podem finalmente emergir. E ao final da viagem, o destino não é um lugar, mas uma percepção, a de que a porta da prisão sempre esteve aberta. Nós é que, por medo de sermos ninguém, insistíamos em permanecer a bordo. Prepare-se, o condutor está prestes a anunciar a partida. Nota do autor. Este livro não nasceu de uma teoria, mas de uma exaustão. A exaustão de girar em uma roda de papéis, desejos e medos que eu mesmo construí. Por anos busquei respostas no mundo das formas, apenas para descobrir que cada conquista externa aprofundava um vazio interior. Minha jornada só encontrou um norte quando me deparei com um conhecimento que não falava à minha mente, mas à minha alma. Obras como As Cartas de Cristo e a percepção dos grandes ciclos da consciência não me deram novas crenças, mas uma bússola para retornar ao centro silencioso que eu havia esquecido. Portanto, não leia Expresso do Oriente como um mapa a ser memorizado. Considere-o um bilhete. Cada vagão é um espelho para as identidades que vestimos. Cada parada, um convite para descer. Esta não é a minha história. É um convite para que você reconheça a sua e, finalmente, escolha o seu verdadeiro destino.